Bom, pessoal, em breve aí teremos a coletiva de apresentação do Renato Augusto e do Antônio Carlos. Estamos aqui aguardando e assim que começar a gente volta. Tá um papo aí também sobre a possível contratação do Davi Terans. Não sei, gostaria de saber da opinião de vocês. Tenho minhas restrições, embora ele tenha feito sucesso no Atlético Paranaense, né, lá no México ele não está bem não. E tem também informação, que eu não sei se é verdadeiro ou não, de que ele é meio complicado, problemático, né? Costuma ter problemas internos de bom relacionamento. Vamos ver o desenrolar disso, né? Vamos ver o que acontece. E como eu disse, gostaria de saber da opinião de vocês sobre essa possível contratação, né? Já que nós estamos em pleno mercado da bola. Daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, tá demorando um pouco, mas acredito que em alguns instantes vai começar essa coletiva. E assim que começar a gente reinicia. E passa o microfone mesmo com fio ou levanta e vai? Portanto, o áudio tá bom, né, Dan? O áudio tá ótimo. Bom dia a todos. Bom, vai começar. Tá bom. Primeiro é o Antônio Carlos. Oi. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio Carlos. Vamos dar início aqui à entrevista coletiva. Bom dia, Antônio Carlos. Alan Santos do BTV Esporte, seja bem-vindo ao Fluminense. A gente sabe que você veio do Orlando City, né, dos Estados Unidos, e tinha ali uma cláusula ali de renovação, mas forçou muito o seu querer de voltar para o Fluminense, né? Você queria de Xerém. Fala um pouco desse processo, né? O Fluminense também tentou a sua contratação no meio do ano, até chegar ao dia de hoje e você retornar de fato para o Fluminense. Primeiramente, bom dia a todos. Então, desde do meio do ano já houve esse interesse do Fluminense e eu fiquei muito feliz mesmo nesse toque do Fluminense. Tentei a todo momento, desde o Orlando City, estar brigando com eles, porque eu queria muito vir, porque a competição lá é grande, mas não que nem a do Brasil. Então, desde o primeiro momento, quando o Fluminense teve o primeiro contato, eu já quis de toda maneira vir para cá. É uma coisa que eu queria desde o começo do ano passado. Então, eu acho que era importante para mim voltar ao Brasil, principalmente por causa da competitividade, que lá não chega aos pés do Brasil em relação à competição. Então, eu acho que tendo 30 anos, então eu precisava voltar a ser mais competitivo de novo. Então, desde o primeiro contato do Fluminense, eu queria muito ter voltado. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia. Seja bem-vindo. Boa sorte, um grande ano para ti. Obrigado. Você falou da competitividade. A gente sabe que você chega justamente num setor onde a torcida tricolor estava super feliz, satisfeita com a dupla e principalmente com a saída do Nino. Pesa, de certa forma, saber que você chega justamente no momento em que o capitão deixou a equipe, tem uma brecha, evidente, você vai lutar, vai competir, como você falou, mas de um modo geral, aumenta ainda a sua responsabilidade, saber que vai chegar para um setor onde uma fera há pouco tempo deixou o setor. Exato. Pesa bastante, a gente sabe que o Nino é um excelente jogador e além dele também tem grandes jogadores no Fluminense, no caso do Felipe Melo, David Braz, Marlon, todos que estão aí, os meninos também são muito bons.
Eu acho que a gente está formado de um excelente elenco, né, de zagueiros, mas eu vim para brigar, eu vim para estar junto também, principalmente para ajudar, né? Eu acho que cada um agregando um pouquinho de conhecimento junto com o professor Fernando Diniz, junto com o Marcão, junto com o Cadu, eu acho que esse trabalho tem tudo para melhorar e a gente tá ainda mais sólidos do que a gente já foi no ano passado. Então eu acho que pegando essas informações e a gente estando junto, né, competindo, se ajudando, do mesmo jeito que quando eu cheguei aqui todo mundo falou assim, é um grupo muito unido, né? Então eu acho que essa união continuando e a gente trabalhando, a gente tem tudo para continuar sólido e fazer um grande ano. Bom dia, Antônio Carlos, Thiago Vitor, JJTV Esporte, seja bem-vindo ao Fluminense, seja um grande ano para você. Queria te perguntar em relação à sua adaptação da MLS vindo para o Fluminense. A gente sabe que você falou até mesmo de competitividade no Orlando, e a gente sabe que o Fernando Diniz é um treinador que cobra muito seus jogadores, e saindo desse modelo um pouco menos competitivo e vindo para esse treinador bem intenso, como é que você avalia que vai ser essa adaptação ao longo do ano? Cara, eu estava conversando com o Marcão e com o Cadu esses dias que tem que ser o mais rápido possível, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse tempo que nem tem lá nos Estados Unidos, porque lá o campeonato começa em março, então aqui a gente já está correndo, porque 18 de janeiro a gente já tem uma pedreira em Volta Redonda, então a gente tem que se adaptar rápido, a gente não tem esse tempo. Então a pré-temporada está sendo feita muito, muito intensa, para que a gente possa jogar intenso, né? Que é o que o Fernando Diniz pede. Então eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar intensamente, a gente tem que estar forte, porque como eu falei, como foi a sua pergunta, nos Estados Unidos a gente tem tempo, aqui não. Então a gente tem que, já começamos a trabalhar forte, essa semana foi muito intensa, e como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui, trabalhando muito intenso, para que possa ajudar meus companheiros, para que a gente já possa começar com o pé direito nesse Carioca. Oi, Antônio Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Ricardo Lai, TV Globo. Desde a sua saída, né, de Xerém, cria do Fluminense, até voltar agora, o que você percebeu assim, de mudança no clube, até olhando de fora, né, porque você recém chegou, mas o status do Fluminense, com o título da Libertadores, está num outro nível, um outro status do clube? Fala pra gente dessa percepção que você teve, dessa mudança da sua saída e agora da sua volta. Mudou muito. O Fluminense é um clube muito grande, né? Então, eu acho que a cada ano vai crescendo, principalmente com os títulos que vão sendo conquistados. Então, a cobrança é maior, né? E a cada ano a gente tem que buscar mais. E com a vitória da Libertadores no ano passado, eu creio que esse ano vão vir mais cobranças e a gente tem que se unir ainda mais para que a gente possa se cobrar ainda mais, para que a gente possa, nesse ano, conquistar títulos de novo, que é isso que o Fluminense merece, sempre estar lá em cima. Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo, Caio Bloch da Trivela. Queria te fazer uma pergunta. Você jogou em Xerém durante um bom tempo da sua adolescência, né? Quase vida adulta. Depois você saiu do clube, foi campeão em outros lugares e você recebeu um convite para voltar. Queria saber como é que foi que você recebeu esse convite, você recebeu essa proposta para voltar, como é que foi a hora que você recebeu esse convite e o que significa para você estar de volta a um clube que você não jogou como profissional ainda, mas que participou da sua formação. Obrigado. Então, desde o primeiro contato eu já fiquei muito feliz, porque foi onde eu comecei, onde começou tudo, onde meu pai fazia de tudo para me levar. Então fiquei muito, muito feliz, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa de novo. A trajetória foi dura, como você falou, passei por muitos clubes, por muitas coisas. Há 4 anos aí eu venho numa competitividade não tão alta, mas agora eu coloquei na minha cabeça que tem que voltar a ser competitivo de novo. Eu tenho que buscar ainda mais num elenco como esse, com muita qualidade. Então, eu vim para o Fluminense buscar conquistar mais títulos, ajudar meus companheiros. Estou muito feliz, mais uma vez ressaltando aqui que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa de novo e espero que ajude, né, com meus companheiros, junto com o trabalho do professor Fernando Diniz, para que a gente possa
continuar conquistando títulos e deixando o Fluminense lá em cima do topo, como sempre foi. Tudo bem, Antônio Carlos, seja bem-vindo. Você falou agora um pouquinho do Diniz e tal. A gente sabe que os zagueiros que jogam com ele têm um estilo específico de jogar, né? A saída de bola, algo que você já falou que está treinando, mas depende de tempo de adaptação. Eu queria que você falasse de você. Por que você acha que você foi um jogador escolhido para ser um zagueiro de um time do Fernando Diniz? E ainda sobre o que você acha que isso vai tirar de você ou te desafiar? Se é um desafio jogar, né, com esse nível de zagueiro e nesse tipo de característica que ele exige? Porque eu acho que hoje no Brasil, eu acho que pede isso, né? Eu acho que uma construção que vem desde lá de trás, eu acho que é bastante importante. Eu acho que é bom para os volantes, para os meias, até para os atacantes a bola chegar um pouco melhor na frente. Então, eu trabalhei muito isso, muito. Em Orlando, o técnico que estava lá, ele trabalhava, gostava bastante disso também. Então, eu acho que um dos pontos fortes também que eu aprendi a ter, né, durante esses anos, que é também ajudar na saída de bola. E, cara, agregando tudo isso, ouvindo um pouco mais do professor Fernando Diniz, se adequando, né, ao que ele falar. Claro que a gente está pegando um pouco de mais informações com o Marcão, com o Cadu. Eles passam um pouco de informação, Antônio, pisar na linha mais para ajudar o goleiro nessa saída de bola. Então tudo isso está sendo um aprendizado. E como eu acho que o Renato falou recentemente, né, eu acho que quem não é um jogador que quer passar por isso? Qual jogador hoje que não quer passar por isso? Porque jogar contra o Fluminense, todo mundo fala que realmente é um sofrimento, porque vai correr, tem que correr. Se quiser ter a bola contra o Fluminense, tem que correr. Então eu acho que, como o Renato falou, qual jogador que não quer passar por isso? Quer jogar, quer conhecer o trabalho do professor Diniz. Então eu acho que isso é importante, você conhecer o trabalho do professor Diniz e você, como é que eu posso dizer, evoluir, né, junto com esse trabalho. Antônio Carlos, bom dia. Marcelo Neves, do GE. Você está nesse grupo inicial que vai disputar o Campeonato Carioca e a gente vê que tem muitos atletas da base. De alguma forma, te lembra a sua passagem por aqui, treinando com os moleques que um dia já foram Antônio Carlos lá de trás? Lembra. E vou te falar, a molecada Tieren sempre foi top, cara. Os meninos são bons, são muito bons. Eu acho que a gente vai começar um bom trabalho. Acho que a gente vai começar um bom trabalho nesse Carioca. Porque realmente a molecada que está aqui é muito boa. Estão treinando muito bem. Estão suportando o processo, que é um processo difícil de pré-temporada. E, como eu falei, muito bem mesmo. O trabalho que está sendo orquestrado ali pelo Marcão e pelo Cadu está sendo muito bem feito. E os meninos estão se entregando de uma forma totalmente muito boa. Então isso faz com que a gente acredite no processo, para que quando o professor Diniz chegue, o processo já esteja praticamente pronto. E o que está vindo junto com ele, que são os outros nossos jogadores que estão aí de férias, quando eles chegarem, eles vão se sentir em casa, porque o trabalho já vai estar pronto, já vai ser entregue pronto. Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo ao Fluminense, João Brandão do Lance. A gente está num período de Copinha e você tem uma história curiosa na Copinha com o Fluminense, na final com o Corinthians, que você marcou 2 gols e conquistou a Copinha na última vez que o Fluminense chegou na final. E eu queria saber como você espera reconquistar, entre aspas, a confiança do torcedor depois daquele episódio que você foi um algoz e agora você está no Fluminense aí com a oportunidade de ser uma espécie de herói, conquistar títulos, fazer parte de um elenco vitorioso, como você mesmo disse. Sim. Então, cara, lá naquela época eu estava fazendo meu trabalho apenas pelo Corinthians. Infelizmente ou felizmente, né, fiz os gols, mas agora espero a todo momento retribuir. Quem sabe aí um gol na final aí pelo Fluminense, um gol em clássicos, e pode aguardar. O Mário até brincou que eu vou ter que devolver para ele e eu vou devolver. Eu falei para ele que eu vou devolver os gols.
É isso, Antônio, obrigado. Bom, acabou aqui a entrevista do Antônio Carlos. Vou dar um pause aqui até começar a entrevista do Renato Augusto, para não ficar um vídeo também muito longo. Bom, o Renato Augusto chegou aí com a família toda. Tá ótimo. Que legal. Bela imagem. E todos devidamente uniformizados. Tu tá tímido? Vamos começar. Boa tarde, tudo bem? Oxi. Thiago? Calma aí, rapaz, para de mexer nas coisas. Tudo bem? Oi, agora sim. Tudo bem, seja bem-vindo. Queria que para começar você falasse um pouco da sua vinda, mais do que o que te fez vir até aqui. Você falava sobre querer jogar, o Antônio Carlos Salda que agora falou sobre querer jogar com o Diniz. Quem já trabalhou um pouquinho com você sabe que você gosta de analisar mesmo o futebol, que você tem esse olhar diferenciado. Por que para você, por que pro seu futebol seria tão bacana e você tem tanta vontade de trabalhar com o Diniz? E se pudesse falar um pouquinho também sobre a preparação física, que eu sei que com o Diniz costuma ser muito pegado, e pelo que a gente já acompanha de você há mais tempo, você normalmente faz uma preparação específica um pouco diferente, um pouco mais específica nos clubes que você chega, se aqui no Fluminense vai ser assim também. Obrigada. Sempre fui um admirador do trabalho dele, nunca escondi isso de ninguém. Eu sempre quis entender como ele chega no resultado final, como é que o trabalho é feito, da onde ele tira as situações de jogo, onde ele enxerga os espaços. Então foi uma coisa que eu sempre conversei com ele até indiretamente, com amigos meus que são amigos dele também. Então a gente sempre acabou que teve um contato assim indireto e uma admiração mútua. E quando ele me ligou para falar um pouco sobre o Fluminense, sobretudo, o pouco que eu tinha de dúvida, realmente tirou numa ligação. Então, era uma vontade grande. E já respondendo a tua segunda pergunta, a gente conversou também bastante sobre isso. E aqui tem profissionais competentes para poder fazer essa transição. Então, eu quero poder estar 100%, poder estar bem, para poder aprender com ele, aprender com os jogadores que aqui estão, para que eu possa crescer, evoluir ainda mais. Eu sempre acredito que cada ano que passa eu tenho aprendido mais, venho vivendo coisas diferentes, então eu acho que vai ser um ano muito especial para mim. Renato, boa tarde. Boa tarde. Conversa aqui. Você é um cara que já conquistou muito aí ao longo da carreira, já disputou Copa do Mundo, já vivenciou muita coisa no futebol e agora já numa reta final tem essa oportunidade de chegar num clube que é campeão da Libertadores. Eu queria saber o que você pretende, o que você pode agregar, não só dentro de campo, mas fora de campo também, porque na entrevista que você dá à TV do clube, você fala muito em títulos, né, o tempo todo falando em título, que é algo que o torcedor, obviamente, na mesma hora tem uma impressão assim, muito positiva. Então, o que você pode agregar, não só tecnicamente ao time, mas também como ser mais uma liderança importante? O Fluminense tem algumas, mas por ser uma referência também fora de campo para os outros mais jovens e de uma forma geral para o clube continuar nessa linha de conquistar títulos. Eu sempre acreditei que para você colocar um nome na história do clube você precisa buscar títulos, né? Então estou tendo a oportunidade de chegar aqui no Fluminense hoje e para eu colocar um nome na história do clube eu preciso de buscar títulos. É um time que já vem conquistando,
jogadores acostumados a ganhar, então só quero agregar. Chego numa situação um pouco diferente, de não ter a responsabilidade de tudo, e sim poder dividir, poder auxiliar, às vezes, os mais jovens e até os mais experientes também. Então, um momento diferente, tentar me adaptar o mais rápido possível, forma diferente de jogo, enfim, muitas coisas que eu tenho que me adaptar e crescer. Então, eu acho que eu tenho ainda muito a oferecer, principalmente ao clube, ao torcedor. Então, poder ajudar os mais jovens, assim como eu fiz nos últimos anos da minha carreira. Então, de um resumo geral, poder ajudar e com isso poder conquistar títulos. Renato, bom dia. Marcelo Neves, do GE. Quando saiu a notícia do interesse do Fluminense na sua contratação, viralizou uma foto sua com a camisa do Fluminense no futsal. Então eu queria que você falasse um pouco como foi o seu período no futsal do Fluminense e como é estar de volta 20 anos depois. Foram 2 anos, né? E na época, se eu não me engano, o Fluminense ainda não tinha conquistado um título carioca de mirim, algo assim, ou há muito tempo não conquistava. Então a gente foi bicampeão consecutivo, né? 99 e 2000, foram 2 anos realmente especiais. E como eu falei agora há pouco, para você ficar marcado na história, você precisa conquistar títulos. Então, espero poder conquistar mais títulos, já começando pelo Carioca. Renato, tudo bem? Boa tarde, prazer te rever. Vou pegar esse gancho então do futsal, né? Daquela época lá maravilhosa que você viveu nas quadras do Fluminense. E conquistas, e você falou um pouco sobre o fato de estar disposto a contribuir, você não vem dessa vez com a responsabilidade de resolver as coisas sozinho, você tem com quem compartilhar. Eu queria que você trouxesse, basicamente, em termos de construção de carreira, em que o Fluminense contribuiu para isso lá atrás, no futsal, quais são os valores que você adquiriu aqui no Fluminense e o quanto que ao longo da carreira você conseguiu exercer isso em outros clubes também. O futsal me deu muita coisa, né? A forma de pensar o jogo rápido, o drible curto, passes curtos. Então eu sou muito grato ao futebol. Eu tive um treinador do Fluminense que para mim foi muito importante também, o Lucas. Tive um grande treinador que também foi muito importante no meu crescimento como atleta e como ser humano. Então sempre trouxe o futsal na minha carreira no futebol de campo. E agora, voltando para cá, renasce ainda mais isso, por ter vivido uma história bonita no futsal. Então vai ser uma continuação de um momento que eu tive há muito tempo atrás. Oi, Renato, bom dia. Primeiro, pessoal, a minha bateria está acabando aqui. O meu vai fazer 6 anos e o Matheus tem um. Fez dia 2 agora. Infelizmente, pode ser que eu senti que eu posso ajudar, que eu posso render. Então, eu acho que o momento meu agora é pensar somente nesse ano. Pensar nesse ano, conquistar títulos, crescer como atleta. E depois eu vou ver. Eu não tenho um pensamento muito fixo a isso. Renato, tudo bem? Que bom te ver aqui novamente no Rio de Janeiro, com a família. E para nós vai ser um prazer ter um craque jogando aqui no nosso estado, e que bom. A minha pergunta é a seguinte: seduz também jogar no Fluminense? Antes de mais nada, Sérgio Guimarães da Rádio Tupi. Seduz, antes de qualquer coisa, saber que o Fluminense hoje é o clube que tem uma mescla de jogadores experientes, jogadores que têm títulos, que trazem títulos, com jovens jogadores vindo de uma base que parece que é uma nascente que não para de jorrar aquela água boa, né? Isso aí seduz um cara como você, com a experiência, com o título, essa mescla, Felipe Melo, Marcelo, Fábio, aí tu tem no meio de campo também o Ganso, aí por outro lado você tem o Martinelli, tem o André, tem o Arias, tem o Keno, tem o Cano. Seduz isso para um jogador da tua categoria? Eu sempre acreditei nessa mescla. Eu sempre acho que os experientes têm coisas que os jovens não têm e os jovens têm coisas que os experientes não têm. Então, essa mescla eu sempre achei muito importante. E hoje eu estou treinando aqui ainda com jogadores mais jovens
E realmente você vê que a nascente é boa, né? Os caras, pô, um nível muito alto, grandes jogadores de 18, 19, 20. Então, são jogadores que podem ajudar o Fluminense mais para frente, estão crescendo. E eu acho que também cabe a mim e outros poder ajudar, né, nessa transição, assim como eu fui ajudado lá atrás. Então você acaba lembrando também de quando eu subi, o carinho que eu tive de outros jogadores, assim como eu já fazia no Corinthians com outros jogadores mais jovens. Então realmente essa mescla eu acho que é o grande segredo. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo, João Brandão do Lance. Renato, como já disseram aqui, você é um meio armador, um craque, tem uma história no Corinthians e tudo mais. E aqui no Fluminense tem o Ganso também, que é uma espécie de maestro, camisa 10 do Fernando Diniz. E eu queria saber se você consegue se enxergar jogando junto com o Ganso, ou se a sua chegada vai ser mais para revezar, como você disse, não ter a mesma responsabilidade que você tinha em outros clubes, que você era o cara, que você tem um elenco que já é campeão da Libertadores. Como é que você vê essa possibilidade de atuar com o Ganso ou não? O Ganso é craque, todo mundo sabe. E é um jogador que eu admiro bastante, mas já passei por situações assim várias vezes na minha carreira, que o Renato não pode jogar com o Jadson, o Renato não pode jogar com não sei quem, e acabava que todo mundo jogava e dava certo. Então isso cabe muito ao Diniz. Ele vai saber usar na hora certa. Em alguns momentos um joga, o outro não, em alguns momentos os dois vão jogar juntos. E o importante é ele ter opções num calendário violento como é o nosso. Se você não tiver opções, você vai começar a abrir mão de campeonatos. Então, quanto mais jogadores de qualidade dentro do elenco, melhor. Então, o pensamento é muito mais de ajudar do que ficar preocupado em brigar por posição em situação A ou B. Então, eu acredito muito que o elenco que te dá títulos. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Bom, eu briguei aqui muito com a bateria, mas deu para fazer o melhor possível. Que sejam bem-vindos, que tenham sucesso no Fluminense e principalmente, né, sucesso com títulos. Que no final das contas, como ele mesmo disse, é isso que marca o jogador na história de um clube. É isso aí, boa tarde, saudações tricolores e que